bem, nós estamos de volta, estamos agora no vídeo 9 dos primeiros passos, né? Você está começando a caminhar, aprendendo mais da palavra do Senhor, e hoje a gente vai falar sobre exatamente isso, manuseando a palavra. A gente vai ensinar você um pouco mais acerca da Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé. É muito importante você conhecer a palavra de Deus, saber manusear a Bíblia Sagrada, né? Saber encontrar os livros. E hoje a gente vai começar a conhecer a estrutura da Bíblia, tá bom? Bom, a palavra Bíblia vem do vocábulo grego biblos, que significa livros. Por que livros no plural? Porque na verdade quando você pega, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, você pega a Bíblia, tá? Você não tem um livro apenas. Na verdade, a Bíblia, ela é um conjunto, um compêndio de 66 livros, né? Por isso a palavra biblos, no plural, livros, porque são 66 livros. São duas partes principais que a gente tem na Bíblia, é o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros, um total de 66 livros. Por isso que ela se chama Bíblia, que vem do vocábulo grego biblos, no plural, ok? Bom, a Bíblia tem duas partes principais, né? Você pega a Bíblia e você vai ver que, deixa eu achar aqui para te mostrar, por exemplo, tá? Você pega a Bíblia Sagrada, você vai ver que ela tem Antigo Testamento e Novo Testamento, tá vendo? Olha, Novo Testamento, quer dizer, daqui para cá é Antigo Testamento, ok? A parte de trás. E a parte da frente é Novo Testamento, tá? O que é que divide, o que que marcou essas duas divisões? Antes de Jesus é Velho Testamento, também entendido como Velho Pacto, Velha Aliança, ok? E a partir do Novo Testamento é Nova Aliança. Jesus veio para fazer uma nova aliança, uma vez que as antigas alianças do Antigo Testamento não deram certo. A gente vai mergulhar muito sobre isso, vai falar muito sobre isso depois, tá? Não deram certo, não foi por causa de Deus, foi porque o homem não conseguiu cumprir a lei, não conseguiu cumprir a sua parte da aliança. Então nós temos duas partes principais da Bíblia Sagrada. Isso aqui é muito importante que você entenda, tá? O Antigo Testamento é o Velho Pacto, é o pacto que Deus tinha com os descendentes de Abraão, com o povo judeu. Normalmente fala sobre a experiência dos israelitas, dos hebreus ou dos judeus, né? Tudo a mesma coisa, tá? Então você tem o Velho Testamento. Para nós é importante? É muito importante. Muito do que está escrito no Antigo Testamento a gente aplica hoje à nossa vida, né? Tudo é palavra de Deus, foi inspirado por Deus. Mas a gente precisa entender que o Antigo Testamento, ele é um velho pacto relacionado mais diretamente ao povo de Israel, tá? Agora, o Novo Testamento não. O Novo Testamento aí já é uma revelação específica para os nossos tempos, é uma revelação profética para a igreja do Senhor Jesus e para todos os que creem. É o novo pacto que foi estabelecido na morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. A gente vai ter oportunidade ao longo, né, do treinamento de mergulhar, de estudar, de conhecer muito mais essa diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Um grande erro é você ler, por exemplo, uma coisa lá do Antigo Testamento que foi dita especificamente para os judeus e querer trazer para a tua vida hoje, né? Por exemplo, no Antigo Testamento as pessoas eram salvas ou tinham aquela necessidade de ter atitudes de obediência, porque elas eram julgadas pelo cumprimento da lei. No Novo Testamento não, a salvação ela é dada gratuitamente para todos aqueles que creem no Senhor Jesus.
A gente vai falar muito sobre isso, a diferença da lei, que é o Antigo Testamento, e da graça, né? Nesse período, Jesus inaugurou a graça. A graça significa favor imerecido de Deus. Vai ser muito legal a gente falar sobre isso. Mas hoje não é o nosso objetivo aqui, tá? Hoje a gente precisa entender o seguinte: a Bíblia é um livro que na verdade reúne 66 livros, e ela é dividida em duas partes principais: Antigo Testamento com 39 livros e Novo Testamento com 27 livros, tá? É o que a gente viu até agora. Bom, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores num período de aproximadamente 1.600 anos. Uma coisa que sempre me fascinou, né? Porque a Bíblia foi escrita por 40 escritores que viveram em épocas diferentes, tinham culturas diferentes, não se conheceram, né? Você vê que foram 1.600 anos, o tempo que durou para se escrever toda a Bíblia, né? Os 66 livros. E mesmo assim a Bíblia ela é tão harmoniosa, um livro completa o outro. E não tinha aquela história de consultar no Google, né? Não tinha isso não, tá? Quer dizer, alguém estava por trás da inspiração da Bíblia Sagrada. E quando você fala cerca de 40 escritores, é porque existem algumas dúvidas, né? Por exemplo, Hebreus. Ninguém sabe ao certo quem escreveu o livro de Hebreus do Novo Testamento. Suponha-se que tenha sido o apóstolo Paulo, mas não se tem muita certeza. Tá bom? Bom, ela foi escrita em hebraico, que é a língua dos israelitas até hoje, né? Logicamente é um hebraico mais arcaico, um hebraico antigo, com trechos em aramaico. Aramaico é também a língua siríaca, né? Esse aramaico, por que eu sublinhei aqui? Para eu não esquecer de dizer que era a língua mais falada nos tempos de Jesus, lá na região de Israel, né? Se falava muito aramaico, embora naquela época já se começava a falar também o koiné. O koiné é uma espécie de grego popular, né? Naquela época estavam encerrando o período do domínio medo-persa, né? E começando o período romano, de dominação romana. Então, nós tínhamos ali uma influência muito grande da cultura grega, e eles falavam também o koiné, né? Jesus falava o koiné, falava o aramaico, era a língua que eles mais falavam. Então a Bíblia foi escrita em hebraico, com trechos em aramaico, ok? Bom, e o que é importante a gente deixar claro, né? Que o Antigo Testamento tem 39 livros, tá? É o Velho Testamento, antes de Jesus, a lei, são 39 livros, e o Novo Testamento, 27 livros, que é a Nova Aliança, tá? É o que realmente importa para nós, tá bom? Embora toda a Bíblia seja profética, seja inspirada por Deus. Mas toda vez que você vai ler um livro do Antigo Testamento, você tem que contextualizar, você tem que saber se aquilo ali está sendo dito realmente para você, ou se é uma coisa que está diretamente relacionada ao povo de Israel. Existia naquela época, por exemplo, proibições, até hoje os judeus não creem no Novo Testamento, né? Para eles Jesus não é o Messias que havia sido prometido no Velho Testamento. O Messias não teria vindo ainda. Então, eles não comem carne de porco, eles têm uma série de leis que estão relacionadas ao Antigo Testamento. Quando Jesus veio, ele trouxe uma nova aliança, um novo pacto. A gente respeita o velho pacto, a gente entende que muita coisa que foi ensinada, que foi dita no Antigo Testamento serve para nós, mas com ressalvas, porque foi algo revelado para os israelitas, ok? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre os 39 livros do Antigo Testamento, também conhecido como Velho Testamento. Tá? Ele se divide em 4 grupos de livros.
tá? Lei, história, poesia e profecia. Diga comigo, lei, história, poesia e profecia. É muito importante você guardar isso aqui, porque quando você se encontrar aí com o seu discipulador, ele vai levar para você quais são os livros da lei, quais são os livros, né, históricos, quais são os livros poéticos e quais são os livros proféticos, ok? E quando você então tiver que achar alguma coisa na Bíblia, isso aqui é poético, então você já vai procurar nos livros poéticos. Isso aqui é a história de Israel, o rei Salomão, o rei, então é história. Aí você vai procurar nos livros históricos, entendeu? Isso aqui tem a ver com o período de Moisés, o período da criação, tal, é lei. É lá atrás, lei, história, poesia e profecia. Vai facilitar para você depois encontrar o que você quer encontrar na Bíblia, tá bom? Agora, hoje eu quero que você guarde que o Antigo Testamento tem 39 livros e que se divide em 4 grupos de livros: lei, história, poesia e profecia. Lei, história, poesia e profecia. É importante você memorizar isso. Lei, história, poesia e profecia. Vai por mim, memoriza isso. O Antigo Testamento é dividido em 4 grupos de livros: lei, história, poesia e profecia. Bom, agora vamos passar para o Novo Testamento, tá? O Novo Testamento, como você já viu, tem 27 livros. E também é dividido em 4 grupos de livros. Só que não são os mesmos, tá? São biografia, história, epístolas e profecia. Epístolas é a mesma coisa que cartas, tá? Quando você fala epístolas, você está falando cartas, ok? Então, biografia é o quê? O que é uma biografia? Biografia é quando fala de alguém. Biografia, nesse caso, são os 4 evangelhos, né? Por quê? Porque falam da vida de quem? Né? Falam da vida de Jesus, né? Então nós temos biografia, que são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois a gente vai aprender por que tem 4 evangelhos, quais são os evangelhos sinópticos, que são os parecidos, tem um evangelho que é diferente, né? Tá bom? Mas depois nós vamos ter tempo para isso. Agora o importante é você guardar que o Novo Testamento tem 27 livros e ele é dividido em 4 grupos de livros: biografia, que é a história de Jesus, são os evangelhos; história, que é o livro de Atos, né, dos apóstolos, que conta a história; epístolas, que são todas as cartas que foram escritas, né, para diversos destinatários; e o livro profético, que é o livro de Apocalipse, tá? Então nós temos biografia, história, epístolas e profecia, ok? Depois, você, quando se encontrar com o seu discipulador nesta semana, você vai receber um estudo, e aí você vai ter todos os livros da lei, todos os livros da história, todos os livros poéticos, todos os livros proféticos, tudo direitinho, tá? Aqui também. E é muito legal você memorizar. É um pouco chato memorizar, eu sei que nem todo mundo tem essa facilidade, mas o ideal é você memorizar, mesmo que seja mais ou menos, tem uma ideia. Espera aí, Josué, Juízes, Ruth, então Josué está aqui na Bíblia, aí você vai lá, vai achar rapidinho, tá bom? Importante você memorizar, e vocês vão receber esse estudo aí dos seus respectivos discipuladores, ok? Tá bom? Isso aí, foi fácil, simples. Depois a gente vai conhecer muito mais, a gente vai mergulhar, conhecer muito mais a palavra do nosso Deus. Tem que aprender a manusear para você achar fácil, né? Isso é muito legal. Deus abençoe você, te vejo no próximo vídeo.